Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao meu canal, Doutrinas da Graça. Tínhamos dado um tempo, mas estamos voltando novamente para dar continuidade para falar sobre as doutrinas da graça. Estou falando sobre depravação total, corrupção total. Vamos para a parte 6, Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Vamos ler os versos 8, 12 e 18. Lembrando aos irmãos, aos nossos ouvintes e inscritos também, que estamos falando sobre as doutrinas da graça, corrupção total. Estamos falando sobre depravação total. Relembrando só, o que é depravação total ou corrupção total? Todas as partes do ser humano foram afetadas pelo pecado. Todas as faculdades do ser humano foram afetadas pelo pecado. Seu coração, sua consciência, a vontade do ser humano, o intelecto do ser humano, as emoções do ser humano, os afetos do ser humano, todas as faculdades do ser humano foram afetadas pelo pecado. A vontade do ser humano não é mais livre, ela é escrava do pecado, escrava do diabo. Então, para que o ser humano faça a vontade de Deus, obedeça o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, ele tem que nascer de novo. E isso tem que ser efetuado pelo Espírito de Deus. É Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Eu só realizei porque Ele efetuou em mim a sua graça. A graça dele efetuou em mim essa vontade e esse querer. Romanos capítulo 5, verso 8, 12 e 19, vamos ler. São versículos que apoiam essa tese da doutrina da depravação total, corrupção total. E isso atingiu todo o ser humano. Todo ser humano é escravo do pecado. É depravado totalmente, é corrupto totalmente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores corruptos, escravos do pecado. Observa só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Paulo se inclui, porque ele também é pecador. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo morreu por nós. Ele se inclui. Cristo morreu por mim, por nós. Dizendo isso para a igreja em Romanos. Para a igreja em Roma. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E nisso Deus provou o seu amor. Quando Cristo morreu por nós. O seu próprio amor. 12, verso 12. Está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repetindo a leitura: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, por um só homem, esse homem Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte é a consequência do pecado, é o salário, compensação do pecado. E isso atinge a todos os seres humanos. Porque todos pecaram, todos são depravados, corruptos. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, por causa do pecado de Adão, todos sofreram o juízo, a condenação,
A ira de Deus está sobre o ser humano, a condenação está sobre o ser humano por causa do pecado de Adão. Por causa dos seus próprios pecados, dos pecados que o ser humano próprio comete a cada dia, os pecados que ele nasceu com ele também. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E cada dia pecamos. Assim também, por um só ato de justiça, a morte na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esse todos os homens aqui, não é todos os homens sem exceção, irmãos. É todos os homens sem distinção. Esse ato de justiça, ele atingiu os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, espalhados sobre a face da terra. Todas as nações, línguas, tribos, enfim, raças, são alcançados pela graça de Deus. Romanos capítulo 7, verso 14 ao 25. Romanos 7, 14 a 25 está escrito: pois sabemos que a lei é espiritual. A lei é boa, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Só quem poderia, irmãos, estar declarando estas palavras, é alguém que nasceu de novo. Porque só quem pode sentir prazer na lei de Deus é quem nasceu de novo. Porque o ímpio, ele não sente prazer na lei de Deus. Ele não tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer no pecado. E nisto, alguns grandes teólogos, como por exemplo John Stott, considerado um dos maiores teólogos do século XX, ele concorda com isso também. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a minha carne me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha o que ele diz. Mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Graças a Deus, irmãos. Aquele que nasceu de novo, ele consegue vencer o pecado. Mas todo ser humano é corrupto, é escravo do pecado, é depravado totalmente. Para ele obedecer à lei de Deus, a palavra do Senhor, ele tem que nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Esta é a mensagem do Evangelho. Todos são depravados, corruptos. Então, citei alguns textos. Eu vou citar o último texto. 2 Coríntios 2,14. Está escrito: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, eles não compreendem as coisas de Deus, porque é um homem natural, não nasceu de novo. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, ele compreende as coisas de Deus, porque nasceu de novo, recebeu a luz na sua mente, iluminação para compreender a obra de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, por isso consegue discerni-la.
Obrigado por ter se inscrito, pelo seu like. Que o Senhor Deus vos abençoe grandiosamente. Que a graça dele esteja contigo. Amém.